A verdade é que eu cresci em um grupo franciscano, longe de mim pensar em ser religiosa. Mas eu tive uma experiência muito marcante do padre que dirigia nosso grupo. Ele se dedicou muito aos mais pobres e penso que faleceu por isso. Então eu vi o exemplo dele e eu falei, eu quero também dedicar-me a servir aos mais pequenos, aos mais necessitados. Foi assim. A senhora teve alguma dificuldade de conciliar o trabalho com a educação com a vida religiosa? Às vezes pode ser, mas geralmente, Leo, é fazer desse serviço parte da sua vida, sabendo que não é somente, falo não somente mais uma funcionária, uma professora, e sim uma religiosa que se dedica a servir aos outros desde a educação. Então, eu penso que a clave, o essencial é amar o que faz. Sim, acima de tudo, né, irmã? Sim. A senhora coordena uma comunidade religiosa e também um projeto social. Há quanto tempo a senhora vem atuando nessa linha? Aqui no Brasil, 15 anos. 15 anos. Já estivemos em outras cidades e sempre fui coordenando comunidade religiosa e, ao mesmo tempo, coordenando o projeto o projeto social. Sim. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre como é que é a destinação desses projetos. Eles são voltados para as crianças? Conta um pouquinho para a gente. Sim, posso começar falando que nosso carisma, o carisma da comunidade religiosa, ou seja, como nós queremos viver, é servindo aos mais pobres, mostrar a misericórdia de Deus para os mais pobres, levar o rosto da misericórdia de Deus. E desde aí, então, nós buscamos ter nossas obras no campo social, sempre tentando ajudar aos mais pequenos, proteger, cuidar, amar e mostrar também que há muita coisa boa no mundo. Isso é importante, né, irmã? Sim. E quantas pessoas hoje estão ao seu lado trabalhando nesse projeto? As irmãs que estão aqui no Recanto São Francisco, junto comigo, somos em 8. Fora disso, temos alguns oficineiros que chegam também a desenvolver oficinas com as crianças. Mais ou menos alrededor de 12 pessoas. E hoje o Recanto São Francisco ele é um projeto de convivência e de fortalecimento de vínculos. Como é que isso funciona? Olha, o importante deste serviço é a criança sentir-se acolhida, sentir-se que é capaz de se relacionar com os outros de maneira normal, digamos assim, de maneira como todo ser humano faria, e ele sentir-se acolhido, principalmente. Logo, através da oficina, nos interessa que a criança aprenda informática, dança, mas o essencial é que a criança aprenda e assuma os valores essenciais para a sua vida. A senhora falou sobre oficinas. Lá no Recanto São Francisco são realizadas algumas oficinas para as crianças. Sim. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eles, atualmente, nós ofertamos as oficinas de dança, artesanato, contação de histórias, jogos cooperativos, informática, espanhol também. Nós falamos espanhol, então a gente oferece essa oportunidade para as crianças. No dia a dia, eles têm um horário. Dependendo do horário, aí eles todos passam por essas oficinas. Irmã, quem que pode participar desses projetos? Bom, eu não sei, a pergunta seria quem que pode, se é como voluntário? Sim, pode ser como voluntário. Pode ser quem se senta de ofertar um tempo da sua vida para as crianças, é bem-vindo. E as crianças que podem participar
elas passam por processo no CRAS. A porta de entrada pelo convênio que nós temos passa pelo CRAS. Logo, o CRAS vê a possibilidade, pergunta para nós se há vaga para essa criança que está precisando essa vaga e nós acolhemos a criança. Hoje o projeto ele recebe o apoio de alguma instituição aqui no município? Sim, recebemos o apoio, graças a Deus, da prefeitura. A prefeitura nos apoia com uma verba que foi, graças a Deus, em novembro do ano passado começamos com essa verba. O ônibus e, enfim, há algumas coisas que a gente vai solicitando. Logo, temos um grupo de apoio. A verdade é que temos dois, né, de famílias da cidade. Eles estão pendentes do projeto e quando necessitamos algo, a gente faz a proposta para eles. E eles se movimentam na cidade. Abraçam a causa, né? Fortalecem a causa, né? Sim, e são um grupo de pessoas muito solidárias, muito solidárias. Irmã, eu fiquei sabendo que a senhora chegou recentemente da Guatemala. Conta pra gente como é que foi essa viagem. Foi muito bom. Eu tinha que ir para meu país no ano de 2021, mas nós tivemos a pandemia, então não deu para ir. Foi muito bom porque eu tinha 4 anos de não ver a minha família e para nós, religiosas, o contato com a família é necessário, é importante. Fui para Guatemala, reencontrei a meus pais, minha família, e também tive a graça de encontrar-me em um momento também litúrgico, que é a Semana Santa. E foi muito enriquecedor para mim reviver esses momentos e viver junto com o povo essa tradição forte lá. A sua cidade natal ela tem um apelo bastante forte em relação à religião, né? Conta pra gente, Sim. Como é que é essa história? Bom, a minha cidade, antiga Guatemala, já há alguns anos foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, da Cultura. Logo, este ano foi declarada a Semana Santa, foi declarada Patrimônio Intangível da Humanidade pela Unesco. Então, é uma tradição muito forte, penso que por isso foi declarado assim. É uma tradição muito forte, onde as tradições religiosas se juntam com a liturgia e o povo busca de viver da maneira mais perto da igreja essas tradições. Eu posso afirmar então que a viagem da senhora foi uma missão, foi uma viagem missionária, também com um pouco de lazer. Foi. A verdade é que foi assim muito espiritual, né? Sim, muito sim. espiritual. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: existe alguma motivação para continuar conduzindo esses projetos aqui em Extrema? Sim, sim. Nós estamos motivados, sim, para continuar com o projeto. Aliás, nós temos mais projetos, temos um em Pedra Bela e aqui em Extrema, que é bastante forte, e onde podemos dizer que as crianças gostam de estar lá com a gente, gostam muito. Irmã, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria perguntar para a senhora, nesses anos de trajetória aqui no município de Extrema, teve algum momento marcante que está presente na memória da senhora ainda? Que marcou o coração da senhora? Leo, tem muitos momentos. Eu vou ser sincera, cada dia é uma novidade para nós e cada dia é um desafio para nós. Mas eu percebo assim, quando a gente se encontra com as famílias, a gente percebe essa necessidade de ser escutada, de ser atendida, principalmente de ser escutada. E para mim isso me marca muito
no dia a dia, Leo, porque hoje em dia as pessoas escutam, mas escutam para responder. E eu percebo que a pessoa necessita ser escutada, necessita fortemente isso, e isso para mim me marca. Igualmente, escutar as crianças, a criança necessita ser escutada. Isso realmente me marca fortemente a mim. Eu tenho encontrado famílias, às vezes, ao longo da minha vida, que vão com uma demanda, chegam com uma demanda até muito exigente, mas escutar, sentar e falar, fala. Entender o processo, né? A pessoa sai daí muito fortalecida, e para nós é uma conquista. Irmã, a senhora falou sobre as oficinas. Quantas crianças são atendidas nesses projetos? Leo, nós temos capacidade para acolher 80 crianças. Inclusive pode ser 100, porém o convênio é 80 e nós temos vaga para 40 crianças na turma da manhã e 40 crianças na turma da tarde, de 6 a 12 anos. Essa quantidade de crianças. E existe uma outra atividade que também é feita lá no Recanto, que é a produção, a plantação de oliveiras. Conta pra gente, como é que é essa atividade? Essa atividade é interessante, viu? Porque são alrededor de 5.000 pés de azeitona, de oliveira, plantadas, dos quais essas foram plantadas lá para um dia poder manter um pouco o projeto. Prover a atividade econômica do Recanto também, sim, né? Sim. Então, uma vez por ano, elas produzem azeitona, nós mesmos, nossas irmãs, e aqui eu faço convite para quem quiser ser voluntário, ir. A colheita é feita pelas próprias irmãs, lembrando, né? Sim, sim. Nós vamos. Tem pessoas, tem algumas dentistas, algumas doutoras que têm ido conosco a colher as azeitonas, subimos e vamos todo dia. Colhemos, é um trabalho não muito fácil, mas muito enriquecedor. Essas azeitonas são enviadas para a Embrapa? Sim, nós as colhemos e nós mesmos levamos para Maria da Fé. Eles processam as azeitonas, devolvem para nós o azeite. Às vezes eles devolvem já nas garrafas para nós e nós colocamos no comércio e o dinheiro arrecadado é invertido no projeto. Irmã, além do azeite que é produzido com a colheita das azeitonas, tem também o artesanato que é feito com a madeira. Conta pra gente como é que funciona isso. Sim. Nosso artista é o Padre Edson, nos momentos livres.